Livro do Êxodo, capítulo de número 18, versículo 21, irmãos. E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Quantos digam amém por essa palavra? Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, agradecido ao Senhor pelo teu amor e bondade. Pai dos céus, o Senhor é aquele que nos desampara dos seus. É bem verdade, Pai amado, que o Senhor, Pai, estará sempre, Pai amado, conosco. De maneira que nós já nos alegramos, ó Pai dos céus, em Ti, Jesus. Nós estamos certos, Pai, da Tua vontade. Nós estamos certos da Tua misericórdia. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua igreja presente nesta casa. Pai dos céus, rogando ao Senhor que, segundo a Tua vontade, o Senhor venha falando aos nossos corações. Não aquilo, Pai amado, que nós queremos ouvir, Deus, mas o que o Senhor tem para conosco. Em o nome de Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor conhecedor das nossas vidas, sabe muito bem que nós estamos em inteira dependência do Senhor. Nós já queremos Te agradecer, Pai. Fale aos nossos corações, por misericórdia, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Podeis assentar todos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada ela é muito linda, e dentro dessa bondade da pessoa do nosso Deus, nós vamos sempre deparar com os cuidados de Deus para conosco. E se não fosse o cuidado de Deus para com as nossas vidas, verdade seja dito que nós não estávamos nem aqui nem para contar a história, porque o homem, ele bagunçou tudo. Deus não é desorganizado. Deus ele é organizado. Ele tem uma organização. Mas porém, eu falo sempre dessa palavra chamada-se livre-arbítrio. Essa palavra traz uma destruição para todos os seres humanos. Infelizmente, a doutrina do livre-arbítrio, ela dá o direito da pessoa criar os seus próprios caminhos. E os irmãos que assim nos antecederam, falando a respeito da volta de Jesus, isso parece que não faz mais efeito. Isso parece que não está tendo mais efeito no nosso meio. Nós queremos Jesus, aí eu preciso abrir exceção, que não são todos, mas às vezes querem Jesus só por uma situação, para massagear um ego, para satisfazer uma situação, mas em todo, nos seus propósitos, nem todos querem. Nem todos querem. E dentro da organização divina, diante da bagunça que os nossos pais fizeram, agora Deus precisa colocar tudo no seu
lugar. Não por obrigação, mas é porque Ele é bom mesmo. É porque a sua misericórdia é boa mesmo. E se não fosse essa misericórdia de Deus, eu digo a vocês, como eu digo sempre, talvez nós não estávamos aqui para contar a história. Mas eu repito, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Só que não é bom abusar da bondade de Deus. É bom não abusar da bondade de Deus. Porque senão, talvez pode ficar um pouco estreito. Mas vamos lá. Dentro dessa organização divina, Deus agora passa a usar do próprio homem para uma organização, para que o homem venha a entender os propósitos de Deus. Alguns pegam muito a situação de Balaão, aonde a mula estava falando ali. Se o homem não quiser falar, Deus usa a mula. Mas aquilo ali foi uma situação totalmente distinta, porque o homem estava cego mesmo. Então Deus usa pessoas, Deus não usa mula, Deus usa pessoas. Tem aqueles que têm muitas teorias. Nós não vivemos de teorias, nós vivemos de prática. Teoria não resolve nada. É a prática, é o dia a dia, é que vai fazer acontecer alguma coisa sobre nós. Como havia dito, Deus usa homens, não animais. Os animais, Deus deixou por nosso domínio. Só que dentro dessa organização, agora Deus passa a usar pessoas. E no texto que for lido aqui, existem 4 situações. A primeira chama-se homens capazes. A segunda é homens tementes a Deus. A terceira é homens de verdade. E a quarta é homens que aborreçam a avareza. Eu quero pegar esses 4 pontos aqui para falar um pouquinho. Se for preciso apertar o cinto, aperta aí. Se for preciso, se não der para dar glória, fala ai. Mas nós precisamos entender os propósitos de Deus. E nós nessa situação, quando o homem não entende os propósitos de Deus, o negócio fica um tanto que, não sei se essa palavra é gíria, mas fica meio avacalhado. Nós não estamos aqui para essa situação. Uma coisa é como Paulo disse, quando eu era menino. Mas eu não preciso ser menino o resto da minha vida. Eu preciso vestir as calças de homem.
para assumir aquilo que a qual me foi determinado. E neste texto sagrado nós encontramos 4 qualidades, imposto que os líderes escolhidos por Deus precisam ter, que as 4 situações que eu falei. Os líderes escolhidos por Deus, elas precisam ser pessoas qualificadas. Eu louvo a Deus, irmãos, pela denominação que a qual nós escolhemos para servir a Deus. Fala o que quiser, mas tem uma organização. Tem uns que andam batendo cabeça para lá e para cá, mas tem uma organização, tem um princípio. E os princípios, pega essa palavra aqui. Princípio não se quebra, porque no momento que destruir o princípio, que é a base, tem de se desmoronar. Tudo começa pela base. Eu falo sempre, se eu tenho que falar, eu falo da igreja que eu sirvo, e até porque eu não conheço outras. Eu não preciso ficar batendo de porta em porta caçando o dono da bênção. Eu preciso disso. Nós não precisamos disso. E dentro disso aí, graças a Deus, nós não precisamos dessa situação. E a verdade seja dita, Deus ele sempre vai colocar pastores, obreiros na casa do Senhor. Ele sempre vai colocar pessoas, e é superior a nós. Nós sabemos tudo? Não. Mas Deus vai colocar alguém para nos instruir. Porque quando não há uma instrução, tende a não ser legal. Quando eu digo que precisa de qualificação, nós estamos falando de pessoas capazes, pessoas que vão dominar. Glória a Jesus. E nós precisamos entender isso. Vamos lá. Eu vou falar mais acelerado para nós concluir isso aqui. Um assunto grande, mas vamos lá. Primeiro ponto: homens capazes. A primeira qualidade que o líder escolhido por Deus precisa ter é a capacitação, para que ele venha exercer bem a sua função. Ou seja, significa que não basta eu querer. Eu já contei uma história aqui de um cidadão, o pastor Carlos conhece ele, e o pastor Charles também acredito que conhece a pessoa. O cara voou. O cara ficou grande. O cara era do fundo da casa da minha mãe. Uma porcina era maroa, varão. Marcava a hora do rampo para ir lá arrancar lá com nós. O dia, na hora do rampo, estava lá. E um camarada inteligente, cara. Eu tenho que tirar esse negócio, cara, que eu sou meio girento. Preciso tirar isso. Vocês me ajudam aí, tá? Mas vou falar cara aí, vocês puxam minha orelha aí. E o cidadão cresceu. Camarada, de um nada, eu estava dirigente numa congregação,
De um lado o camarada chegou lá, presbítero. Ó. Presbítero. Lá na minha cidade chamada Pedro Leopoldo. Presbítero. E dentro de pouco tempo o camarada já estava pastor. Olha aí. O pastor pela base. O camarada foi parar lá no Templo Central, Rua São Paulo, 1341. Criaram para ele uma sala. Essa sala aqui é do varão. Pegaram as quintas-feiras, ó. O culto de quinta-feira do Templo Central é do varão. O cara fez um reboliço dentro ali de Belo Horizonte, né? As quintas-feiras já não era a mesma. A quinta-feira vira assim, ó. Abre um bolo quando ele pega a essência do fermento, foi desse jeito. Só que o camarada não tinha base. Irmãos, esse cidadão fez uma desgraça ali dentro do nosso templo central. Esse camarada fez algo, eu não vou dizer as misérias, mas ele fez horrores, porque faltou instruções, faltou moderar a pessoa, porque um bom cristão, um bom cooperador, um bom diácono, um bom presbítero, ele tem que ter instruções. Porque se não tem instrução, ó, vou voar. A vida não é assim, não. A vida tem princípio. E princípio não se quebra. Então precisa de capacitação para exercer a sua função. Não vai só porque você não, nós gostamos de muita coisa. O gostar diante das coisas de Deus não resolve. Como foi lido aqui na palavra introdutória, chama-se vocação. Se não for vocacionado, é melhor ficar quieto. Porque na verdade, se vocês entenderem a palavra introdutória, vocês vão ver que eles deixou tudo aí e entregou assim, ó, fica aí meus empregados, eu vou seguir Jesus. Eu vou estar com Jesus. Isso chama-se vocação para as coisas de Deus. Nós gostamos de muita coisa por aí, né? Principalmente churrasco, né? Eu não vou contar a minha história, vocês vão ver. Mas vamos lá. Porque a pessoa, algum fala assim, não, quem vai capacitar é Deus. É lógico que é Deus. Mas eu preciso entender, ué. Deus vai colocar alguém para me capacitar, ué. Ou acha que na verdade o pastor Claudinor, obreiros que estão aqui, na verdade chegaram na situação que chegamos porque na verdade nós gostamos? Não. Nós sentamos e ouvimos e aprendemos. E quem senta e ouve não faz besteira. Quem senta e ouve tem humildade. E nunca quer demais aprender não, viu? Nós precisamos entender isso.
Repetindo o que eu disse aqui, Deus vai usar homens. Deus não vai usar mula, não. A mula foi situação porque o homem estava cego. O homem estava sem controle. Mas acontece que quando nós sentamos para aprender, e uma coisa que eu fiz foi aprender, sentar para aprender. E não sei, olha que eu nem sei tudo, e está longe de eu saber tudo. Mas o beabá eu sentei e ouvi, e aprendi. E eu não ando dando trabalho para ninguém por aí. Nunca precisei dar trabalho para meus pastores. Nunca dei nenhum tipo de desgosto para os meus pastores. Eles sempre foram homens que sempre confiaram na nossa pessoa, porque no mínimo nós tínhamos humildade, sentar e aprender. Aí nós vamos longe. Aí nós vamos chegar num patamar bem legal. Deus, Ele usa cada um segundo a sua capacidade que o próprio Deus lhe concedeu. Se não há capacidade nenhuma, não vai exercer nada. E tanta gente por aí vai dizer, eu gosto. Não gosta. Não gosta. Na verdade está achando que gosta, mas não gosta. Nunca que fazemos as coisas de Deus por gostar, mas por ser vocacionado por essa situação. É preciso colocar aí, eu preciso dizer que é necessário colocar o nosso coração naquilo a qual a nós foi confiado. Imagina, ninguém faz nada, irmãos. Entenda isso aqui. Ninguém faz nada por segundas intenções. Ninguém faz nada. Não, na verdade, eu vou ser obreiro, mas eu quero ser obreiro de tempo integral. Não quero nada. Mas a vida é feita de princípio. Senta comigo. Senta com a irmã Miriam. Ela vai, nós vamos contar uma linda história para vocês. Vamos contar uma linda história como é que se procede as coisas. Para chegarmos aonde nós estamos hoje, aonde é que nós passamos? Quantas rejeições, Daniel, nós passamos? Quantas pessoas desacreditaram na nossa chamada? Quantas pessoas nos desprezaram? Mas o meu coração, Deus conhece. Aí que vem a palavra do Samuel. Não atenda para a sua aparência. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Com segundas intenções, nós não conseguimos nada. Às vezes as pessoas não querem sentar para ouvir. Às vezes a pessoa não quer procurar nenhum pastor para sentar para ouvir. Ah, porque eu já sei. Não sabe não, irmão. A vida fica com vontade de instruir pessoas, mas não aparece
viva a alma para uma instrução. Porque na verdade, para mim exercer, eu preciso ter capacidade para exercer. Porque senão vai ficar bagunçado do mesmo jeito. E como Deus disse, Deus é Deus de organização. Aleluia. Deus, quando Deus requisitou Paulo para a sua obra, obviamente que Deus deu em Paulo capacidade para aquilo a qual ele foi escolhido. Você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 16, você vai entender isso. Nós vamos ler por muitos versículos. Mas Paulo ali, a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo ele era massacrador de crente. Olha aí, olha aqui. Não parece que é um negócio meio doido? O cara matava crente, perseguia crente, agora na verdade virou evangelista. Deus sonda o. Mas aí vem o encontro. O bom encontro, Daniel. É o encontro que é bom. E ele teve esse encontro com Deus. E quando ele teve esse encontro com Deus, ele caiu por terra. Alguns falam que ele caiu por cavalo. Tem cavalo nenhum ali não. Ele só caiu mesmo por terra, mas tem cavalo ali não, está entendendo? Tem não. E quando ele se deu por si, ele estava cego. Mas Deus deu todas as instruções. Olha aí, deu todas as instruções. João, cuida desse homem aí, porque esse é para mim vaso escolhido. Ele vai ser de grande serventia. O negócio virou tudo assim por lado de Paulo assim. Ele começou a sentir na pele o que é ser perseguido por conta do Evangelho. Mas isso eu não quero, eu quero som de algo fresco. Não é? Eu não quero noite de sono, uma noite de despedida, noite de sono, por causa de crente, chorar nos pés de Jesus por conta de crente. É necessário pagar um preço. As coisas de Deus não é de um dia para o outro, não, irmãos. As coisas de Deus precisam de seriedade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, quando Deus requisitou a Moisés para libertar o povo lá do Egito, obviamente que Deus viu nele capacidade para tal coisa. Ainda no livro do Êxodo, nós não vamos ler não, viu? Nós vamos ler mais para frente alguns versículos aqui. Esses aqui são versículos muito longos. Capítulo 4 do Êxodo, no versículo 1 a 17, Moisés ali começou uma conversa com Deus. E ele queria escorregar. Bloquear. Não, esse negócio aí é meio pesado. Eu não sei nem falar. Irmãos, olha, preste muito bem atenção nisso aqui que eu vou dizer. Eu disse esses dias por aí afora, não pergunta para quem que eu não me lembro não, mas eu falei.
Antes de ser cristão, eu não tenho um grau de estudo lá em cima. Meu pai não deixou não, meu pai entregou uma enxada na mão e falou assim: vamos capinar, e nós fomos capinar. Chegou uma feita na minha vida mas me deu desejo de leitura. Olha aí. E eu lia tudo que tinha na minha frente. Eu saía lá de cima, eu estou falando, estou mostrando o morro, lá da onde a gente morava. E descia lá no César, para pegar livros. Não sabia nem que você pegar qual foi o livro que eu não sei. Eu só sei que eu li. Hoje eu entendo que é Deus nos movimentando para essa situação. Porque Deus não vai pegar ninguém de qualquer natureza. Lembra quando eu falava, eu acho que eu já falei aqui, quantas vezes eu falei aqui do nosso irmão Fizuca? Camarada, Deus me deu o privilégio de levar ele ao ministério. Olha aí, rapaz. Eu fui pastorear Fizuca diácono. E ele já era presbítero. É o Antônio Pereira, chamei de Fizuca. E o cara é inteligente demais. Aposentado da rede ferroviária, ele pegou o tempo dele para orar e ler Bíblia. Ler Bíblia em livro. O cara era entendido, é entendido de tudo. Chega lá, Claudio, cru da vida, meu irmão. E fazia um esboço nada com nada. Ele chegava, pastor, continuou. Hoje você não falou nada com nada. Eu ia para casa arrasado. Mas eu não vou desistir. Eu vou para cima. Oxente. Se há vocação, meu irmão, peraí. Pastoreei o irmão 4 anos, meu irmão. 4 anos. Família tradicional dentro daquele local. Depois de 4 anos, saímos, rodamos. Antes de vir para o campo de Sete Lagoas, olha aí, voltei lá para pastorear ele de novo. Chega assim, prepara a batalhada aí que eu vou levar você Não, que isso? Não vou levar você ao ministério evangelístico. É crente, rapaz. Hoje é evangelista Antônio Pereira da Silva. Estou dizendo isso, irmãos. Ninguém nasce sabendo tudo, mas eu preciso sentar e aprender. Eu preciso ter a humildade de sentar e aprender. E sabe uma coisa que eu nunca gostei de faltar? Chama-se culto de doutrina e escola dominical. Quer ficar chique? Oxe, vem para a escola dominical. Culto de doutrina para tu ver. Agora, se eu tenho preguiça de caminhar para vir à casa do Senhor, para aprender do Senhor, eu vou ficar sem instrução. É lógico que, se for olhar para o nosso físico, é bom demais a cama, é bom demais, é bom demais a cama. Friozinho desse, tem coisa melhor do que você pegar o cobertor e ficar aqui, e o melhor sono é depois de 5 horas. O sol começa a raiar. Oxe, eu vou escurecer tudo aqui e vou até mais tarde. Mas nós precisamos ser instruídos. E sem a instrução, meu irmão, não vamos conseguir. Jesus dos crentes. Então Moisés, ele não era qualquer um, não. Mas ele teve que ser capacitado para tal função a qual Deus escolheu ele. E pronto. Não tem conversa. Aleluia. Vamos
Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Como também seus irmãos, cabeças na casa de seus pais, 1760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. Mais uma vez, como também seus irmãos, cabeça na casa de seus pais, 1760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. Tá bom, só isso aqui não tá bom. Obrigado. Viu que não é? Para exercermos o trabalho no ministério da casa do nosso Pai, não precisamos ser capazes. Aqui está dizendo valentes. Oh, bateu o pé. Ah, meu Deus do céu. Oh. Não, meu irmão, bateu o pé, foi para cima. É valente mesmo. E quando se fala valente, aí vem a minha memória os valentes de Davi. Olha aí. Davi, pastor, dobreiro. Davi, ele sentiu o desejo de participar de algo, mas só que esse algo estava lá na nação inimiga. Tinha que passar pela nação inimiga. Não, mas quando eu vou deixar meu reino não com esse desejo? Os caras valentes foi lá e buscou e trouxe, entregou na mão do rei. E isso não é puxar brasa para debaixo da sardinha de ninguém não, viu? Nós precisamos entender isso. Sem valentia na casa de Deus, aí quem não é valente é covarde. E nós não somos esses tais irmãos. Nós temos o Espírito de Deus, amém? Pronto, acabou, meus irmãos. Para que serve esse Espírito sobre a sua vida? Como que eu tenho o Espírito de Deus e eu não sou valente? Porque quando se fala do Espírito, nós falamos de poder. Quando se fala de poder, nós estamos falando de uma dinamite mesmo. Como que eu sou valente? E eu vou estar no meio termo. Faça isso não, irmãos. Não é direito nosso não. Ainda Primeiras Crônicas 12:33. Primeiras Crônicas 12:33 diz assim: dizendo o nome dos que podiam sair do exército, ou no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destroços para ordenarem uma batalha, e não era de coração dobre. Guerra? Eu não posso estar em guerra com o meu irmão. Isso é um perigo, viu, pastor Carlos? Tem pessoas que criam guerras. Tem pessoas que gostam de confusão.
E confusãozeiro que fala, essa palavra mesmo? Eu não sei. É, Daniel? Deve ser. Se não for sério. Vai usar também. Esses pais, irmãos, você tem que receber esse povo dentro de casa, não. Eu vou repetir algo que eu falo sempre aqui e vou falar enquanto Deus me deixar aqui em papagaios. Não recebe pessoas conversadores dentro da sua casa. Só vai trazer maldição para dentro da sua casa. Aonde é que não existe pessoas insatisfeitas? Me fala aí. Todo lugar vai ter, irmãos. Todo lugar vai ter um insatisfeito. Agora o problema dele é, eu vou lá na casa de fulano, aí eu vou levar a minha insatisfação para fulano. Aí fulano pega a dor dele, não, você está certo, não, você está certo mesmo. Aí ele pega a dor do outro, vai levar lá para casa, aí vira uma bola de neve. Onde que está Deus nesse negócio? Tem pessoas que atravessam a cidade, irmão, para conversar fiado. Que miséria que é essa? E na hora do vamos ver, agora vamos para a guerra. Ah, não posso, eu estou cansado. Agora vamos ver. Nós temos que conversar, né, Daniel? Daniel está com um monte de material ali, tá? E vamos para a guerra. Aí eu quero ver. Aí eu estou cansado, eu estou assim, não está nada. Nós somos pessoas valentes, irmãos. Nós não somos qualquer um, não. Jesus Todo-Poderoso. Vamos lá. Segundo ponto. Ainda faltou mais 3 pontos ainda. Consegue, não? Não consegue, não? Consegue, não? Segundo ponto. Homens tementes a Deus. Não tem temor, não funciona, não, gente. Aleluia. O líder escolhido por Deus, ele possui o temor do Senhor em seu coração. Tem pessoas que não estão nem aí com as coisas de Deus. Aí eu sou crente, mas quando for olhar o temor, eu tenho medo de fazer as coisas de Deus relaxado. Não tenho medo. Eu sempre quis. A minha esposa, os meus filhos, é testemunho disso. Quantas das vezes nós deixávamos os nossos filhos, 4 filhos, ainda pequenos, nossa, vamos embora. Chegava em casa, talvez, lá para as 10 horas da noite, ainda a irmã Miriam ainda preparar a janta ainda para nós jantar ainda. E no outro dia teria que acordar cedo para ir trabalhar ainda. Agora quer achar que não, peraí, irmão. A vida não é assim, não. É por isso que eu digo, senta comigo que eu vou te instruir. Senta comigo que eu vou te capacitar em nome do Senhor. Nós gostamos de tomar café. Nós gostamos de comer um prato desse tamanho assim, olha. Agora as coisas de Deus precisam estar com o coração voltado a Ele. Porque senão vai ficar um monte de gente relaxados, sem capacidade para exercer aquilo a qual foi confiado. E está tudo certo.
A melhor coisa que tem é calçar o sapato da humildade. Ah, é bom demais. Eu não sei se eu disse aqui, eu sei que eu não vou conseguir concluir isso aqui. Chegou uma feita que talvez, se eu não tivesse algo de Deus na minha vida, talvez eu teria brigado. Eu já contei isso aqui. E eu estava com a razão. Não sei se ele estava me provando o que era, mas eu estava com a minha razão. Eu não estava errado. E aquela hora que ele jogou aquela, sabe, não é ira santa, não, é ira mesmo, sabe? E a ira ela vem de baixo, assim, arrepia todo dia aqui assim, meu Deus do céu, eu não fiz isso não, Jesus. E o triste é que estava escrito aqui, olha, estava escrito no papel. Eu acho que era aprovação, não tem condição de um negócio desse. Quando foi no mês seguinte, eu ainda tinha condições de enxergar no nariz dele que eu estava certo, que ele estava errado. O que eu fiz? Nada. Calado eu estava, calado eu fiquei. Porque senão, meu irmão, nós vamos criar uma tempestade. E as coisas de Deus vão ficar tudo aí para fazer. Fulano me feriu, estou ferido. Vem ser obreiro para tu ver uma coisa. Eu dou essa cadeira para quem quiser sentar aqui. E assuma aqui para tu ver uma coisa. Para pegar, para fazer, para instruir. Eu vou ler só um versículo. Ainda falta 10 minutos ainda. Vamos lá. Provérbio 9:10. Por gentileza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Todo líder escolhido por Deus precisa ter isso. Sem temor não funciona, irmãos. Deuteronômio 34:9. Deuteronômio 34:9 diz assim: E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito. Nós vamos dessa tradução aí. Foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e foram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, alguém precisa de ser instruído. Isso é princípio. Ninguém assume determinada situação sem antes ele ser capacitado, sem antes ele ser instruído. E hoje tem uma modinha hoje que as pessoas vão muito pela internet, né? Pastor de internet não instrui ninguém não, viu, irmãos? Aqui é que é a casa do pão. Aleluia. É daqui é que vai sair instrução para as nossas vidas. Aleluia, Jesus.
Eu não tenho temor. Então não vai chegar a lugar nenhum. Eu não tenho princípio. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu preciso de princípios, irmãos. Eu tenho que louvar a Deus pelos homens de Deus que passaram sobre a minha vida. Cada um me instruiu e cada um eu digeri algo para me chegar aonde eu cheguei. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei na minha vida, pastor Valdivino, mas me pegou de surpresão mesmo. Irmão Cláudio Novo. Isso num homem que tinha medo de microfone. Deu oportunidade para todo mundo. E depois no final, a palavra final agora está com o irmão Cláudio Novo. Eu falei assim, mas como assim? Tremi as bases todinho. Mas eu tinha ouvido a palavra de Deus. A fé vem pelo... E eu ouvi a palavra de Deus. Olha, primeira mensagem que eu preguei, Êxodo 3. Ah, rapaz, pensa numa mensagem que eu achei que eu já era pregador. Mas eu sentei para ouvir, para depois eu falar. Entendam isso, irmãos. Nós temos tudo para dar certo. Mas a vida precisa de princípio. Sem princípio, vira bagunça. E nós não estamos aqui para bagunçar. Nós que somos cristãos, nós não estamos aqui para tal coisa. Nós estamos aqui para instruir a outras pessoas. Aleluia, Jesus. Eu vou ler o último verso. Os últimos versos. Gênesis 22, 12. Os grandes líderes da Bíblia, eles eram tementes a Deus. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Isso é temor a Deus. Obviamente que Deus não ia deixar ele fazer tal coisa. Mas por temer a Deus, Deus deu, como disse Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós não somos, não vou generalizar, nós não somos capazes de fazer. Ó, filhinho, fica aqui. Vamos para uma grande obra e talvez você não pode participar. Mas fica aqui. Lá em casa, o que rolava ali era Diante do Trono. Diante do Trono Kids. Ixi, os meninos cantavam a geração de Samuel ali, mas cantavam comigo. E Cláudio não, mas a irmã ainda trabalhando. Vamos trabalhar. Cansado, cheguei arrastado no trabalho. Mas vamos trabalhar. O sol escaldante na cabeça. O físico doendo de tanto trabalhar. Mas eu preciso trabalhar para o meu Senhor. Aleluia, Jesus.
E a nossa história, eu coloco uma vírgula aqui. E a nossa história, irmãos, ela tende muito a ser bonita. E pela bondade de Jesus, Deus sempre nos instruiu. E deixamos pessoas instruídas por onde passamos. Só para finalizar, eu fecho aqui a minha agenda. Não finalizando, mas colocando uma vírgula. A coisa mais gratificante que tem é de quando, aonde você passa, você instrui pessoas. Eu acho que eu já disse aqui também. Irmã Renata Rocha é o nome das. Hoje é senhora, mãe de uma criança. Ninguém dava nada para a Renata. Nós chegamos e abraçamos a Renata. Saía, vamos lá na casa da Renata. Seus pais, ali nós orávamos, nós chorávamos, instruía. Só que deu um dia do pastor ir embora. O pastor vai embora, irmãos. Ninguém é permanente para sempre, ou na sua função. Só que chegou um dia que eu estava angustiado, pastor Carlos, igreja do Senhor. Sabe aquela angústia pastoral? Talvez ninguém sabe, né? Que só as lágrimas que rolam sobre o seu rosto. E nesse dia, foi o dia que Deus escolheu para aquela Renata Rocha mandar uma mensagem para mim. Aquilo, ela mandou a mensagem soluçando de chorar, dizendo: pastor Claudionor, a unção que há em ti eu respeito, porque só Deus sabe onde eu estava, e o Senhor não desistiu de mim. Eu sou grato a Deus pela vida do Senhor, pela vida da nossa irmã Miriam e pela vida dos seus filhos. Hoje eu sou uma mulher de Deus. Hoje eu tenho uma linda família. E tudo isso, pastor Claudionor, foi porque o Senhor acreditou na minha vida. Sempre lembrarei do Senhor com muito respeito. E sempre respeitarei a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Isso, gente. Ela falando no áudio, minhas lágrimas também já caindo. Porque não tem coisa maior, mais gratificante do que isso. Hoje é uma mulher de Deus, um líder da casa do Senhor, casada com um homem de Deus. É isso que Deus quer de nós. Menos do que isso não vale a pena. Gaste o tempo que tiver de gastar. Mas gaste o seu tempo na casa de Deus. Aleluia. Gaste o que tiver de gastar. Fale de Jesus. Aleluia. Mas pelo amor de Jesus, sejamos capazes, sejamos valentes. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deus, Ele é bom. De pé, por favor. Aleluia.
sua vida. Faça isso aí agora. Faça isso sobre a sua vida agora. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas uma coisa eu posso afirmar aqui nessa noite: há um Espírito Santo que habita sobre nossas vidas. Ele não habita na sua vida à toa. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Aleluia. Emaia sobre a Lucas. Só pede o Espírito Santo que venha capacitar a sua vida. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Aleluia. Antes de você nascer, Deus já determinou a seu respeito. É a soberana. Antes de você nascer, Deus já tinha falado a seu respeito. Aleluia. Aleluia. Peça a Ele agora que para que você tenha entendido os propósitos dele sobre a sua vida. Nós não somos nenhum desocupado na casa de Deus. Nós somos pessoas capacitadas, pessoas cheias do Espírito de Deus.